Bom dia pessoal, bem-vindo ao Terceiro Anel e à rubrica da revista de imprensa. Hoje é quarta-feira, 7 de fevereiro, e em semana de taça as notícias só podiam andar à volta da mesma. Vamos ver as nossas manchetes? Vamos a isso. Ora, tal e qual como disse há pouco, esta semana é semana de taça e o nosso Benfica entra amanhã em campo no terreno do Vizela. Como tal, esta noite iremos estar assim em live a partir das 9h30 na nossa tertúlia de análise esportiva semanal Bola ao Centro, onde iremos dar especial destaque à partida do fim de semana, a que ganhámos 3-0 ao Gil Vicente, e iremos fazer a antevisão ainda da partida com o Vizela e da partida com o Vitória de Guimarães do próximo fim de semana. Iremos dar também destaque à atualidade do clube e ao futebol feminino. Por isso não percas hoje Bola ao Centro a partir das 9h30. Quero recordar ainda que já tem disponível o vídeo de análise esportiva com a partida com o Gil Vicente e ainda o episódio de ontem do Lanterna Vermelha. Recordo que é a nossa rubrica de quiz, onde se enfrentaram assim dois grandes amigos numa batalha de titãs. E agora, sem mais, vamos então ver as nossas capas e começamos como sempre com o nosso jornal Amigo do Norte, o jogo. Abraço ao amigo e mentor. Sérgio enterra polémica sobre a presença na recandidatura de Pinto da Costa. Recordo ainda que o Porto entrou hoje em campo às 4 da tarde no terreno do Santa Clara. E Luís Gonçalves diz: alguns árbitros tratam mal o Futebol Clube do Porto. Basta! É preciso uma lata imensa para que este senhor Luís Gonçalves, venha dizer que os árbitros tratam mal o Futebol Clube do Porto. Mas quem é este senhor para falar de tratar mal? Sabem quem é este senhor? Se não sabem, aconselho que venham assim ao YouTube e ponham Luís Gonçalves Futebol Clube do Porto e vejam as imagens e depois vão perceber porque é que eu me estou a rir. Se há senhor que não pode dar lições de moral sobre bom comportamento, é este senhor Luís Gonçalves. Ainda na Operação Pretoriano, o Ministério Público quer Madureira na prisão. Medidas de coação serão conhecidas hoje. A mulher do líder da claque já está em liberdade. Temos ainda aqui o destaque para o Sporting. Amorim recusa tese da Cabala. Treinador encontra motivação no adiamento do jogo de Famalicão. E entretanto, em Assembleia, avança empréstimo obrigacionista de 50 milhões. O Sporting também entra hoje em campo na Casa da União de Leiria às 8h45. E ora aqui está, hoje os nossos adversários jogam assim para a Taça de Portugal. Jogos a eliminar e que o Benfica só vai poder entrar amanhã em campo, como eu disse anteriormente, com o Vizela. Por isso, o Benfica há de estar atento também ao que é que vai acontecer no campo dos nossos rivais. Entretanto, aqui no posicionamento, técnicos solidários com forças de segurança, mas preocupados. Ainda aqui em Espanha, estou de consciência tranquila, quem o diz é o William Carvalho. Confirma sexo consensual e nega abusos. Garante ter forma de provar inocência. Já no basquetebol, portistas entram nos quartos da FIBA Europe Cup. Vitória sobre o Göttingen vale passaporte. 82-64. E agora sim, o destaque para o nosso Benfica. A Luz obrigou-me a jogar bem. Quem o diz é Scott Minto, o primeiro inglês a vestir a camisola encarnada. E ainda João Mário descontente no banco. São estes os grandes destaques do jornal O Jogo ao nosso Benfica. A entrevista com um antigo jogador do clube e ainda que João Mário está descontente no banco. Expliquem-me lá qual é o jogador que quando está no banco está assim contente. Enfim, notícias do jornal O Jogo. Vamos então ver o que é que diz o Jornal da Capital e começamos como sempre com o jornal O Record. Ir com menos um jogo e em primeiro. Varanda recusa teorias da conspiração e aponta meta para Famalicão. Seja em março, abril ou em maio, estaremos preparados para ganhar, que diz é o presidente leonino. Entretanto, Amorim dá a volta ao texto. 2 pontos de atraso na minha cabeça são uma vantagem. E ainda Morita regressa aos convocados. Rafael Leão de novo no TAS. Sporting insiste em receber 45 milhões. E entretanto aprovado empréstimo obrigacionista e conversão antecipada dos VMOC. Leão com 86% da SAD a partir do dia 15. Ora, aqui está, muitas notícias hoje da prensa da Cofina relativamente ao Sporting. É o seu presidente, é ainda o seu treinador e ainda aqui aspectos jurídicos e financeiros. Se és sportinguista, hoje tens assim um jornal cheio de atualidade no jornal O Record. Miguel Sousa Tavares escreve ainda: lesados deviam pedir indenizações aos polícias desertores.
Ora, e aqui temos mais umas grandes palavras do nosso grande escritor. Ai, ai. Sinceramente, é um grande escritor, é sim senhor, mas quando se põe a analisar o mundo esportivo ou o futebol, sinceramente, mais valia estar calado. Pois para dizer as neiras destas, sinceramente. Mas de certo haverá pessoas que apreciam a opinião de Miguel Sousa Tavares. Ai, vamos ver então agora aqui. Na Operação Pretoriano, Ministério Público não quer macaco à solta. Acusação pede prisão preventiva. Catão pode ficar em domiciliária. 6 libertados ontem, incluído Sandra Madureira. Mensagem apanhada. Vamos partir os cornos a toda a gente. E ainda aqui o destaque no Futebol Clube do Porto. Santa Clara Futebol Clube do Porto às 4 da tarde. Onde Sérgio Conceição diz ainda: dei um abraço a um amigo. Sobre o abraço a Pinto da Costa. Realmente o Porto também é uma casa a arder. É a Operação Pretoriano, é as eleições que também prometem fazer correr muita tinta e ainda temos aqui Sérgio Conceição que se tem que justificar porque é que dá um abraço ao Presidente. Ai, sinceramente, o mundo do futebol devia começar a preocupar mais com o futebol que passa dentro das 4 linhas e não com tudo o que gira à sua volta. Ai. Ainda aqui, PSP tem dispositivos de reserva para evitar novos adiamentos. E agora sim, vamos ver então o destaque que tanto nos interessa, o do nosso Benfica. Serviço de limpeza. Otamendi e António Silva são os centrais menos faltosos. Dupla com melhor registro entre as defesas dos 3 grandes. E entretanto, Rafa selou marca redonda, 200 golos na era Schmidt. E Bernat operado para assim 4 semanas. Ora, em primeiro lugar, vamos lá aqui esclarecer 2 coisas. Os 200 golos de Rafa são 200 golos da equipa e não 200 golos do jogador. Relativamente a Bernat, o jogador já vinha assim a arrastar a pombalgia há várias semanas e como tal decidiu-se pela operação, pois dificilmente o mesmo recuperaria se não fosse de forma cirúrgica. Infelizmente o mesmo só regressará assim em abril e o Benfica verá assim privado da contribuição do defesa espanhol. Mas para ser sincero, não é que o mesmo tenha contribuído muito até agora. Vamos agora ver então o que é que diz o Jornal da Bola e o mesmo diz-nos que... Sem queixinhas, Leão desvaloriza a queda para o 2º lugar após o adiamento do jogo de Famalicão. Rubén Amorim diz, faremos os mesmos jogos que os adversários. E já Varandas reforça, o objetivo é chegar à nova data com menos um jogo e em primeiro. Temos ainda aqui no Futebol Clube do Porto, Sérgio Conceição diz, foi um abraço muito importante para o Presidente e para mim, e defende a sua presença no Coliseu. Entretanto, a SAD assume que capitais próprios ainda não vão ser positivos. Então, mas eu queria me parecer que ainda há bem pouco tempo diziam que já tinham os capitais positivos e realmente não percebo nada do discurso do Futebol Clube do Porto. Aqui relativamente a Sérgio Conceição consigo perceber e até estou de acordo. É o presidente, é um amigo e a recandidatar-se e pediu a sua presença. E como tal, o treinador saiu assim ao seu auxílio. Isto não vejo qualquer mal. Agora aqui, nesta situação dos capitais, alguém ainda um dia tem que me explicar os relatórios de contas do Futebol Clube do Porto e como é que a Liga deixa assim que este clube continua a permanecer na nossa Liga constantemente em saldo negativo. Mas enfim, são as contas do nosso futebol e nós já estamos habituados. Ainda aqui na Operação Pretoriano, pedida prisão preventiva para Madureira. E aqui ainda no futebol em Espanha, William Carvalho refuta violência sexual e sai em liberdade. Já no atletismo, Samuel Barata e o sonho do top 8 em Paris. E na Liga 2, Vila Verdense perde um ponto por salários em atraso. Ora, aqui sim, olha, gostei bastante desta medida e acho que era algo que se devia implementar no futebol nacional, atendendo a que já aconteceu várias vezes clubes estarem com a falta do pagamento em dia. E até já aconteceu no nosso Benfica, embora tenha sido há muito tempo atrás. Mas acho que os jogadores não podem continuar a ser reféns dos seus clubes. É um facto que assinam contratos de livre vontade, mas os clubes dignificam-se assim a pagar esse mesmo salário. Ou pelo menos essa devia ser a solução. Uma vez que isso não acontece, acho muito bem que a Liga entre aqui em expediente e acabe por castigar os clubes de forma desportiva. Agora vamos ver então o grande destaque do Jornal A Bola e estou-me a rir porque uma vez mais, se o Benfica não joga, o destaque é assim uma coisinha muito pequenina. Para este ano e fora da Europa. E é isto, já está, não há mais. Para este ano e fora da Europa. Como é lógico, o Benfica só podia inscrever 3 jogadores. E não sei qual foram os jogadores que o Benfica inscreveu, mas quero acreditar que tenha sido Álvaro Carreras, Rolf Heiser e ainda Marcos Leonardo, como é evidente.
pois são os 3 grandes reforços de peso e para este ano, e como eu já tinha adiantado, começará a ter minutos na equipa B e só depois é que começará a jogar no plantel principal. Um pouco a imagem do que aconteceu com Kasper Tengstedt e ainda a Sheldrup. E é isto, está feita então a revista da Prensa Desportiva Nacional e uma vez mais quero aqui destacar uma autêntica vergonha que nenhum dos 3 jornais tenha referenciado assim que o Benfica feminino teve ontem o seu sorteio dos quartos de final da Liga dos Campeões. Uma equipa portuguesa a primeira vez a chegar a esta fase da competição, ter assim o sorteio e sabe o seu adversário, que vai ser o Lyon, uma das equipas mais fortes do mundo, e nenhum dos 3 jornais é capaz de fazer sequer uma linha na capa. Infelizmente, continuamos a negligenciar o futebol feminino. Enfim, mais do mesmo. Relativamente aqui aos destaques do desporto nacional, vai assim para os jogos da taça, Porto e Sporting entram hoje em campo e o Benfica só o fará amanhã. Quero ainda recordar, antes de acabar, que tal e qual como disse no início do vídeo, hoje teremos então Bola ao Centro, a nossa tertúlia de análise desportiva semanal, onde faremos o rescaldo da partida com o fim de semana com o Gil Vicente, a divisão do jogo de amanhã com o Vizela e ainda a divisão da partida do próximo fim de semana com o Vitória de Guimarães. Por isso venham juntar-se a nós na nossa live a partir das 9h30. É assim está feito então o vídeo, espero que tenham gostado. Se for o caso, dá o like, comenta, partilha, subscreve. Já sabes, para cá se tiver X, segue no X e ajuda a crescer o canal. Fiquem bem e até mais logo. Viva o Benfica!